Olá, quinta-feira, 6 horas da tarde. Boa noite para quem está chegando agora. Bom dia ou boa tarde para quem vai assistir essa live depois, né? Estamos aqui aguardando a presença da Ana Raquel e Fabrício, né? Sempre presente. Ana Raquel, queridona, chegou. Ana, o povo deve estar chegando, mas se você quiser, a gente já começa. Pode pedir aí para participar e a gente vai começando e o povo vai chegando. Oi, Berenice. Oi, Ana. Ah, tudo bom, querida? Beleza, Tá me ouvindo bem? tô, tô ouvindo bem. É Ah, só que eu queria fazer isso no monitor do computador. Deixa eu ver se eu consigo passar para o computador para não ter que ficar segurando o celular aqui. Peraí, acho que não, Ana. Não sei. deixa eu Oi, ver. Kate. Tudo bom? Alô, alô. Ah, viu? No computador. Ah, então desliga aí para não dar microfonia, assim, senão dá um. Uai, o que que aconteceu? Oi, Kate, o que que aconteceu com a Ana Raquel, meu Deus? Vamos ver. Ana, acho que você caiu e vai ter que entrar de novo. Tenho pra mim isso. Não sei agora o que que aconteceu. Ah, voltou. Voltou. Aqui eu não É. estou entendendo. Vou ficar aqui no celular mesmo. Ah, então tá. Olá para todo mundo que está entrando, para todo mundo que vai assistir essa live depois. Essa é Uhum, minha queridíssima parceira de vários livros, Ana Raquel, ilustradora, né? Ana Raquel gosta de se apresentar, gente, como uma iluscritora, né? Que é uma ilustradora e escritora e que eu vou até ler como ela colocou, né? Uma iluscritora, antes ilustradora, depois escritora, véia de guerra, quarentona de trabalho, setentona de vida, mas que não acha que já gastou isso. Tudo de tempo, ela jura, né? Que ainda tem muito não tempo para gastei. gastar, A né? vida está me Não devendo um gastou, com monte. certeza. E Eu aí, assusto, estamos eu aqui, a primeira assusto. live da Ana, né, Ana? Pois é, minha primeira live, acho que eu nunca vou esquecer. E há quanto tempo Ah, que a Márcia gente não tem Leite um também. A tempo de primeira bater um live papo, dela foi né? comigo. É, e há Com quanto tempo que a gente não certeza, tem muito tempo de bater tempo. um papo assim? Agora a gente bate na live. Não é? Ó, a Kate está dizendo que você é uma fofa, e ela é mesmo, Kate. Na Raquel, uma querida. Vou contar para todo mundo como é que a gente se conheceu de verdade, né? A gente já se Uhum. conhecia assim de feira de livro, de evento literário, mas um dia eu liguei para Ana dizendo que eu estava indo para Belo Horizonte para apresentar uma coleção de livros para Dimensão. E Foi. você me perguntou onde é que eu ia ficar hospedada. E eu falei, ah, na casa de um amigo do meu ex-marido. Você falou, tá maluca? Que casa de amigo de ex-marido, coisa nenhuma. Vou te buscar. E aí você foi me Foi. buscar na rodoviária. Fui de ônibus, não me esqueça disso. Verão Foi de dessa vez que você quebrou a perna? 1997, isso. Foi dessa vez que você quebrou a perna? Foi, Não, né? quebrei a perna. Não, O quebrei a pé, perna em né? 98. Quebrei Ah, a tá. perna no ano seguinte, que eu quebrei o pé. Né? Ó, a Uhum. Denise Rochelle falando que tá amando ver a gente aqui, Ah, né? tô vendo aqui as E pessoinhas. aí, isso, as pessoas estão entrando. Então, Ana, assim, eu quero contar para as pessoas que estão entrando o quanto você, né, como você gosta de falar, né, você já está aí 40 anos no mercado, você é uma pessoa muito da vanguarda, assim, de uma geração que lutou muito pela qualidade da ilustração, lutou muito por contratos honestos para os ilustradores, lutou para ter nome do ilustrador na capa de um livro, né, que muitas Foi. vezes Antes nem eles achavam que isso. estava fazendo o maior favor para a gente de botar o nosso nome, o crédito na capa, né? E E sabe o que aí, mais que eu estava lembrando hoje? ah, Quando a gente começou, nos anos 80, né, do século passado, não existia, assim, uma, uma comunicação entre nós ilustradores. Estava todo mundo mais ou menos começando, estou falando da minha geração, né? Que sim, foi no
no famoso boom da literatura infantil, quando a literatura infantil, é, a gente não usava esse Estourou termo, né? mesmo, né? Viralizou, né? É, seria essa a ideia. Então, quando um ilustrador negociava um livro com uma editora, lá em Belo Horizonte principalmente, ele não contava quanto ele tinha conseguido. Era uma coisa complicada, porque a editora atarrachava a gente pelos preços. Então, muita gente, a gente ficava assim, tipo assim, eu não posso contar que eu estou fazendo tão barato, porque eu não tinha outro jeito, senão não fazia. Aham. Então não tinha essa coisa. Aí a gente começou a se mobilizar. Na época foi eu, Mário Vale, Marcelo Xavier, quem mais, hein, que estava? Edna, Marlete, Marilda e Nelson já estavam no mercado ou ainda não? Marilda ainda não tinha começado. Marilda, ela começou numa. O Nelson já era cartunista do estado de Minas. Ele trabalhava em preto e Tá. branco e tal, fazia cartoon. E a Marilda, ela começou a ilustrar depois de uma oficina que ela fez comigo e com o Paulo Bernardo, no Festival de Inverno. A gente dava oficina Diamantina, né? Era no Festival maravilhosa. Diamantina. A dela não foi em Diamantina, não, se não me engano. Ela fez duas oficinas. Uma foi em São João del Rei. Olha que legal. E eu acho que a outra foi em São João del Rei também, que ela voltou. Ela, o Demóstenes Vargas, das Sim, bordadeiras. O sim. Demóstenes fez um livro nessa oficina comigo e com o Paulo, que era um livro dele, sem texto e tal, lindo, de um cara que fazia um catavento, não sei o quê. E aí eu mostrei o livro dele, que ele fez na oficina para a Masa, da Masa Edições, e foi o primeiro livro. Agora eu estou pensando aqui, menino, a gente fica velho, fica caduco. Eu não sei, eu não lembro mais, foi na Masa, foi na Lê, mas eu acho que foi a Masa, assim, que fez o primeiro livro dele, que ele também fez lá nas nossas oficinas. E a Marilda fez, se não me engano, é um livro sobre um gato, não sei se chama O Pulo do Gato, que ela ganhou um Ai, prêmio no não! Japão, Era um gato que ele ia no museu e ele e que ele saía. saía da coisa. Ela Sim, fez aquele na oficina de São João del Rei, comigo e sim, Paulo, e ganhou um prêmio no Japão com ele, lembra? sim, sim. Ó, Ele a todo Denise Rochael crujado. tá falando aqui que ela começou a ilustrar no Faz de Conta com você. Tá vendo? E a Marlete Era uma Menezes está oficina aqui que não tinha também. nada a ver, era uma oficina que não tinha nada a ver com o Festival de Inverno. E a gente faz, a Regina Renó, Regina Celli Renó, é que Aham. me convidou para trabalhar com ela nessa oficina, e foi lá que conheci a Denise também. E olha que coisa interessante, teve um aluno lá, o Renato, que é Renato, Ricardo, Renato, que depois daquilo ele sumiu, cada um tomou seu rumo e tal. Muitos anos depois, eu já estava morando aqui na Bahia, eu fui a Belo Horizonte, fui catar um forró, porque aqui eu não estava conseguindo ir no forró. Aí foi com os amigos do forró, encontro com esse menino na porta, e ele me reconheceu. Não, você Olha, lembra, não sei o quê, eu estou morando em Boa Vista, lá no na região norte. norte, e estava dando aula, estava fazendo. Hoje, menina, ele está fazendo exposições, ele é professor lá, ele está até hoje lá e continua ilustrando, continua fazendo livro e tudo. Ah, que Agora legal. ele me descobriu no Instagram de novo, não sei se ele Ó, está a vendo aí. Flávia está lembrando aqui o nome do A livro da Marlete Marilda é o aí, Pula Gato. O nome pula, do gato. livro, Pula Gato, isso É, aí. ele Isso aí, sai do Flávia. papel, É bom que meus exatamente. alunos ficam aqui na retaguarda só catando tudo e me mandando aqui. A Flávia é minha É, aluna de oficina literária, querida. aham, E aí, Ana, eu acho que assim, tem uma coisa que eu acho que a nova geração, né, que hoje está ilustrando, em plena era digital, né, onde tudo a gente está aí vivendo, né, a tecnologia, a todo vapor, graças à tecnologia a gente está aqui batendo esse papo e pessoas ao redor, né, do mundo, se quiser, podem Pô, estar já aqui imaginou nos essa pandemia assistindo. sem internet? Não, nossa vida Nossa, era outra, né? ia ser um Completamente horror, né? diferente, né? E você, Ana, eu acho que assim, é importante a gente contar que você foi muito pioneira nesse trabalho da ilustração digital, né? Eu vou mostrar aqui para o pessoal que talvez não conheça, a gente tem essa coleção que chama Todo Mundo Tem, Sim. né? Que é o Família, o Amigo, o Pena que sai o Medo, contrário, né? e é, e Casa, né?
E a gente tem, ou a gente pode, a gente não pode, que ele é dividido por faixa etária, eu vou explicar por quê, né? Marlete, ei Marlete, tem É, 300 Marlete anos. tá Marlete aí, também foi querida. aluna de oficina. É. A gente tem o Histórias de Boca, não sei se você lembra, um de folclore Ah, que você fez lembro, para La lembro, Russe, lembro. né, que está fora de catálogo, enfim. Mas Preto e os outros branco. estão. E aí acho que é muito legal, né, Ana, contar como é que nasceu a coleção Todo Mundo Tem e como é que você coloca o teu pioneirismo na ilustração digital, porque todo esse livro ele foi ilustrado de forma digital, né? E aí vou Sim. mostrar um pouco para as pessoas, assim, na verdade esse livro nasceu, não sei se você vai lembrar, quando eu quebrei o pé, aí em Belo Horizonte, estávamos E eu, aí você você e não podia Marcelo mexer Xavier, e ficou lá eu tendo não ideias, não podia, foi? tinha janela, era janela mágica, não era? Sua Gráfica, empresa? Janela ela gráfica. gráfica. Eu fiquei parada com aquele gesso molhado, sentada num sofá, era um sofá escuro, e eu morrendo de Aham. medo que o gesso sujasse tudo. Aí Ah, eu o fiquei perigo. estática, assim, e aí comecei a pensar coisas. E aí a ideia do Todo Mundo Tem Família veio inteira. Eu me lembro de pedir um papel, Foi. eu tenho isso, pena que eu não separei para mostrar aqui. Eu dividi um papel todo em quadradinhos e eu fiz. E à noite, na tua casa, eu te mostrei. E você disse, Ana Cláudia, isso não é um livro, isso é uma coleção, todo mundo Foi. tem. Aí a gente É. listou milhares de coisas que todo mundo Outro dia eu podia estava ter. lembrando daquele monte de título que a gente fez, né? Todo mundo tem É, mania. mil coisas que a gente ainda pode vir a A fazer, né? gente No não dia que a pode. editora Você lembra? topar. Todo mundo tem mania, seria uma delícia de fazer. Nossa, seria sensacional para esse momento de agora, né? Ia cair É, bem, né? é, E aí eu me recordo que a gente bolou isso e fez um projetinho e apresentamos para duas editoras. Eu me recordo que uma foi. delas falou que isso não tinha muito. Né? Não, não apostou, a ideia é essa, né? Não apostou, falou: não, Uhum, isso não tem futuro, esse negócio é esquisito. Né? E a Sônia é, Junqueira, na formato, não só amou a ideia, como encomendou os outros três títulos, né? foi, Então, foi. nesse projeto, a gente já tinha duas coisas bacanas, que foi uma parceria, que a gente, né, eu ganhei uma parte do que você ganhou como ilustrador e você, até hoje, ganha uma parte do direito autoral como texto, que era uma coisa meio inédita para aquele momento, Eu fiz isso com, né? Com o Rogério. Com o Rogério Isso também. é bom e importante falar, que a gente está falando aí de 1998 a 1999, Uhum. né? Essa coleção saiu exatamente em 2000, né? Foi quando ela foi Nossa, para o você tem uma mercado. memória, hein, cara? Se me Tenho, perguntasse, eu não saberia nenhuma data assim ó, de né? cabeça. E essa coleção, te lembra, Ana, que a gente bolou os encartes. Todos os Sim, livros, todos eles eles com vêm com um encarte. encarte lúdico, nessa proposta da criança montar a sua família, né? A criança falar dos seus medos. Eu Uhum. lembro que o do medo, deixa eu pegar aqui, né? Era livro interativo sem ter livro É, interativo, tem que ter aplicativo. que você Esse daí colocou que ele eu acho todo mal barato. pontilhado, que a gente dava para destacar aqui, né? Para a É, criança abrir uma janelinha e poder e escrever seu botar os maior medos medo, dela, mas né? É, foi ideia tua da gente deixar espaço para a criança também colocar os medos que ela queria, né? que não são os que a gente descobriu, né? E aí eu só vou mostrar um pouco para o pessoal ver aqui Hum. a ilustração, ficar aqui em pé. Né? Ó, É, esse livro aí, essa coleção aí, que foi logo no começo, ela ainda dá para a gente perceber que isso daí é uma coisa digital. Mas hoje, o uhum. que eu estou fazendo, assim, se você olhar o que eu estou fazendo hoje, parei de usar recurso, estou usando só o lápis e o papel, Sim, Ana, e porque as vamos coisas, pensar, isso aqui era em 99, que ferramentas existiam 99. nessa época? É. Não, não são as ferramentas Ah, de isso daí é hoje. Photoshop. Hoje eu estou usando Photoshop e Painter. E o Painter me Sim, dá muito mais sofisticação. Então, o livro não fica com essa cara de digital, né? né? E esse não é um livro meu, de minha autoria, mas um livro que eu acho lindo o seu trabalho, que inclusive é da Graziella Hetzel, que foi minha aluna de oficina Ah, é? literária, né? A Graziella foi da minha primeira turma de oficina literária. Ah, então esse texto aí foi consequência da Não, oficina. esse não, esse já foi posterior. O que ela Sim. fez na oficina literária é aquele livro chamado A Cristaleira.
Hum, Alguns nasceram, mas a Cristaleira foi o que ficou mais conhecido, porque ela ganhou vários prêmios, né? Pô, ganhou uhum. muita coisa. Olha, aqui que tá falando muito legal. Temos que colocar nosso livro no mundo. Tá alguém falando aqui. Flá Monteiro tá Quem que falando. falou aí? Tem. Tadeu tá dizendo que é seu fã, que você é vizinha dele aí em Cabralha, né? Ah, é o Tadeu Cardoso, É. ele mora num barco, esse danado de folgado. O Histórias de Lavar a Alma, a Ana Esse daí, bordou. Ela esse livro tem muita bordou. história, porque eu estava fazendo ele e foi quando minha mãe morreu, assim, de repente. E eu grudei nele, fiquei trabalhando 16 horas por dia, descobri um monte de coisa que eu não sabia, e fiz um monte de colagem, e foi, assim, uma verdadeira catarse. Não, olha isso aqui, só para as pessoas entenderem. Isso aqui não foi feito na mão, né? Isso tudo foi feito no digital, só que anos atrás, né, Ana? E aí tem uma cena que eu Esse acho foi de que ano linda. mesmo? Esse foi Esse de. livro, deixa eu olhar aqui. Foi no ano que minha mãe morreu, foi. 2002. Tá aqui, o Não, copyright 2002 que dele é ele saiu, 2002. mas eu fiz em É, 2001. É, pois é. Então, só para as pessoas entenderem o que que a gente tinha de recurso, né? Quando você coloca o exército todo de alfinetes, né? o Então, assim, exército era de alfinete. Antes de trabalhar digitalmente, mesmo quando eu trabalhei 15 anos fazendo aquarela. ah, é só uma coisa, é a Flávia da Evoluir que falou que a gente tinha que fazer um livro. Pois é, Flávia. Nossa, tá rendendo essa história, mas vai chegar lá. Mas diga, Ana. Mas então, antes de trabalhar digitalmente, eu trabalhava com aquarela, com lápis, com pastel, de aba 4. E eu sempre gostei de misturar coisas. Eu usava muita colagem, pedaço de papel, pedaço de revista velha, e muitas vezes Uhum. passava thinner para conseguir desmanchar as cores e tal. Aí, quando eu comecei a trabalhar digitalmente, eu continuei fazendo a mesma coisa, só com muito mais facilidade. Porque às vezes você precisava de uma imagem, você achava ela na revista, mas ela era maior, aí você tinha que sair atrás de um xerox para reduzir aquela. A gente não tinha scanner, não tinha impressora, não É, tinha não tinha nada, recurso nenhum, né? não tinha Não recurso tinha recurso nenhum. nenhum. Então, quando eu fui trabalhar no Photoshop, aí eu já tinha scanner e tal, aí era muito mais fácil. Se eu precisasse de uma imagem, eu podia escanear, reduzir e trabalhar e picotar ela. Então, eu continuei interferindo em cima de colagens e fui indo. Agora, por exemplo, vou te mostrar uma coisa mais nova que eu. Mais nova não, esse aqui acho que é de 2005, que eu fiz usando Painter e Photoshop. Olha aqui, você não sabe se isso aqui foi feito desenhado no papel ou se foi feito desenhado no computador, né? Não. Sim. Porque a gente tem muito recurso, a gente tem lápis pastel. Olha só, essa daqui, ó. Esse livro fala de racismo. O texto é meu também. Olha só o traço. É pastel, entendeu? É o próprio pastel, ó. Isso Então, tudo hoje eu uso digital. menos colagem, na minha milagrosa canetinha aqui da mesa gráfica. Olha essa ilustração, ó. Então, Olha. eu tô usando lápis e papel e tudo, só que com essa maravilhosa magiquinha, canetinha aqui que A instala. própria coleção, né, Ana? Todo mundo, ou do a gente pode, a gente não pode. Esse Que a daí gente também, já tá aqui, esse vou eu mostrar fiz um daqui, bordando. vou mostrar um. Ah, que saudade desse, eu não tenho nenhum desses. Né? Sou tão avacalhada que eu não tenho nenhum desses. Não, e assim, aí eu acho que é muito legal que eu queria que você contasse um pouco para as pessoas, né? Assim, o quanto você, né, a tua geração, mas você sobretudo, tinha essa coisa provocativa na ilustração, né? Da ilustração não entregar nada pronto para a A criança, coisa da do ilustração sutil, do né? sutil. As entrelinhas. Quantas Exato. brigas eu já tive com... Brigas não, discussões homéricas, porque eu ia mostrar a cara do personagem lá no final do livro, né? Uhum. Mas, em geral, assim, os editores nunca se implicaram com isso, não. Eu já tive problema, às vezes, com o autor que não reconhecia, mas aí, de repente, quando eu concluía, quando eu amarrava tudo,
Aí sempre eu conseguia convencer as pessoas, porque eu acho que a ilustração que repete o texto falou, era uma vez um menino azul na porta de uma casa amarela. Aí você vai lá, desenha uma casa amarela e um menino azul. Pô, você acrescentou o quê? Nada, né? A imaginação de quem está lendo vai para onde? Então, muitas vezes, o que, que eu fazia? Em vez do menino e a casinha, eu fazia o entorno da casinha. Sei que lá para o final das contas, da história, que a casinha ia aparecer. Então, Aham. esse tipo de coisa, eu sempre trabalhei isso, em todas as oficinas de ilustração que eu dei, e tudo, com as pessoas, porque a ilustração não pode ser, como é que fala? Explicativa. Isso é para livro didático, né? Então, Exatamente. então, eu acho que a maneira que você pega uma criança, assim, no pulo, para ela ficar interessada por um livro, com tanta concorrência, hoje mais ainda, né? Com tanto game Uhum. aplicativo, não sei o quê, essa vida online toda aí da meninada, quanto mais você consegue instigar, né? E é isso, você tem que deixar um espaço para essa pessoa viajar ali nas suas entrelinhas, né? É, eu vou Eu mostrar gosto de uma ilustrar aqui as entrelinhas. no Todo Mundo Tem Medo, que tem uma parte, porque essa coleção, para quem não conhece, ela apresenta uma variedade de possibilidades de medo, de amigo, de família, de Uhum, casa, sem fazer uhum. juízo de valor, né? Isso é que era o bacana. Não tinha um juízo de valor se o meu medo é maior ou menor do que o outro. E tem um Aí o momento que eu. Carlos aparecendo aqui, ó. O Carlos É, trabalhou comigo, ele é meu primo, trabalhou comigo, desenha tá bem lembrando demais. aí da bancada cheia de coisas, né? É, E o texto fala assim, mas tem um medo diferente que muitas pessoas sentem, que é o medo de morrer de fome, de perder o emprego ou de não conseguir médico quando precisar. Aí você coloca uma melancia com código de barras, né? Você coloca o é, código de barras ali do é. lado de uma criança, né? Uma criança basicamente parece uma criança indígena, né? Então assim, tem uma reflexão aqui para a Então, tem pessoa que dar fazer. trabalho para as pessoas, como é que fala? Escarafuncharem o tema, as possibilidades do tema, as possibilidades das palavras, né? É, é isso que eu acho assim, muito No, encantador no A no Gente trabalho. Pode, A Gente Não Pode, só explicar para o pessoal por que, que ela é dividida por faixa etária, né? Ah, é. Porque, assim, é uma coleção que ela nasceu a partir de uma conversa minha com crianças, com entrevista, e a Uhum. gente sabe que livro não tem faixa etária, livro é para quem quiser ler e pegar, a gente tem uma idade É. ali que a gente entra no livro, que é, né, você quer atingir o leitor, criança, enfim, isso é uma discussão grande e comprida, mas aqui, Uhum. por que, que ele estava dividido em faixa etária? Porque o que, que se pode ou não se pode fazer com 3, 4 anos é diferente do de 5 e 6 e de 7 e 8. 3 e 4, a criança está ali num grau de aprendizado que o de 5 já deu um pulo a mais, né? Então, por isso que ele foi todo dividido. E no de 7 e 8 tem um momento que diz assim, que a gente não pode abrir a casa, abrir a porta da casa para quem a gente não conhece. E aí você coloca um olho mágico de um lado e do outro, um com a maçã, a bruxa da Branca A de Neve bruxa da trazendo a maçã maçã lá do envenenada, outro lado. É, e o Papai Noel. Aí a criança vai ter que pensar, falou, pô, por que, que essa bruxa tá aí? Por que, que esse Papai Noel tá aí? Né? é, é. Quer dizer, quanta coisa. E uma coisa que a gente criou para esse livro, te lembra disso, Ana? Lembro. Que era o Nossa, jogo eu não do tenho nenhum pode, livro desse, gente. Eu preciso comprar esses o livros. livro do era o jogo do pode não pode, que só vem no dos maiores, né? No Uhum. de 7, 8 anos, que eram com várias cartinhas para as crianças pensarem, bolarem um jogo. E com cartinhas também para que eles inventassem. A gente deixou um espaço. Uhum. E pensar que a gente fez isso lá no começo, né? Lá em 2002, esse livro é de 2002, se eu não me engano. 2002, é? Ah, eu pensava que era do século passado. Não, esse aqui já é. Olha, Não, deixa eu mas vem ver. cá. 2002 foi o ano que eu mudei para Trancoso. Isso aí já estava pronto há muito tempo. Isso daí deve ser reedição. Não, Nós o fizemos isso já no copyright século dele é passado. 2001. O copyright dele é 2001. Então É foi porque a última esse coisa foi o de que eu fiz antes de 2001, mudar, esse né? foi antes, esse veio antes. Esse aqui, o primeiro, ele é. Não tem o copyright dele aqui, mas esse deve ter sido um.
Um ano antes, talvez. Então, eu fiz isso quando eu morava lá no Gutierrez, lembra? Naquela casa onde você Sim, quebrou o que aí pé, você naquele fez apartamento. esse, que foi o primeiro de todos, Foi o que primeiro, era o de é. 5, 6. Né? E depois que vieram os outros, que a editora entendeu que tinha um nicho ali de debate. Então a ideia não é ficar dizendo para ninguém, olha o que você pode e não pode, era exatamente trazer um Levantar debate, né? a questão, né, com a criançada, né? Alguém está dizendo que está sem som. Quem está sem som? Vocês não estão conseguindo ouvir, gente? Ou só você, Josi? Eu só estou ouvindo a Eu estou mesma ouvindo bem. mensagem aqui do Carlos. Aqui parou de passar as pessoas aqui, isso parou no Carlos aqui. Não, aqui foi. O Rubem está aqui. Rubem, sinaliza isso, você está ouvindo Pai, a eu não estou gente. vendo ninguém aqui, só o É, Carlos. hum, Estava será que. passando aqui, e aí parou de passar É, a tecnologia não, doida. falando que tem gente que falou que o som tá ok, né? Então talvez seja só da É, Josi, é. né? Enfim. E aí eu acho que a gente trazia, né, Ana, assim, um ineditismo que era o que a gente acredita, né? Que era botar a criança Uhum, pensando, colocar a criança como um ser é, completo, né? Que pensa, que é, sabe o que quer e não diminuir para que a criança, né, fosse ali uma é. coisinha que precisa entender. Então, desde o início a gente já trabalhava com essa concepção, mas sobretudo você, né, que já vinha, né, chegou no mercado, né, antes da minha chegada, eu Eu entrei em tive sorte, eu 92. cheguei no ano que a literatura infantil começou a levantar, porque antes, a literatura infantil, antes dos anos 80, a literatura infantil brasileira era muito de livros importados. É muito mais barato para uma editora comprar aqueles coisas que já vem pronto, só muda o filme do preto, que é o texto, né, e tal. Então, Aham. autores brasileiros tinha pouco, né? Tinha muita era coleção importada, aqueles livros maravilhosos. E foi a partir dos anos 80, eu comecei no final, em dezembro de 80. O ano passado fez 40 anos. Eu queria fazer Olha uma só. festa, mas não vai dar. Então, você sabe como é que eu acho que eu vou comemorar os 40 anos esse ano? Como, Ana? É fazendo um livro em parceria com meu filho Daniel, que está lindo, Olha que prontinho. legal. Que E, legal. e isso eu estou falando, estou dando spoiler aqui. A gente não acertou ele, a gente não acertou não, mas estamos em conversações com uma editora muito legal. E era tudo que eu queria comemorar com a parceria com o Daniel. É um livro Que que legal. ele Ó, escreveu com uma pegada de cordel. O Fê tá dizendo que ele te adora, que você é uma mega genial, criativa, Ah, escritora maravilhosa. Também acha, gente, aqui Fê? não está passando mais ninguém, não sei por Não, quê. para mim Mas, tá. Fica tranquila, mas né? o Fê, eu conheci o Fê numa oficina, que ele foi meu aluno. E depois, muitos anos depois, ele foi numa Bienal dessa do Rio, que tinha aquelas mesas redondas que a gente participava. Aham. Depois da mesa redonda, ele me procurou, falou: "Você não está lembrando de mim, não?" Eu falei: "Não. Não, eu fui seu aluno naquela oficina e tal. Eu estava estudando arquitetura, por causa daquela oficina, eu larguei tudo para virar ilustrador, olha que coisa." Mas Que sabe que eu acho maravilha. genial no trabalho do Fê? A liberdade que esse menino tem de, como é que ele fala? Não sei como é que eu vou falar, mas ele detona com a Desconstruir, forma. Ele detona com a desconstruir forma. tudo, né? Desconstrói, essa palavra está usando. Ele desconstrói as coisas com uma liberdade tão grande. E ele é tão grande colorista. Eu amo, eu fico acompanhando ele aqui no Instagram, adoro. É. Mas conta, Ana, assim, como é que é teu processo, assim, quando, como essa iluscritora, né? Assim, porque uma coisa é você receber o texto para ilustrar, outra coisa é você estar ali no processo completo, né? Você escrever e ilustrar, Pois né? é, você sabe que acontece uma coisa muito engraçada, né? Quando eu sempre escrevi, nunca botei na roda. Quando eu pensava assim que um dia eu vou fazer um livro inteiro meu, eu não estava aguentando mais esse negócio de ilustrador não ter direito a direito autoral, quando consegue é 1%. Eu falei, eu vou escrever meus livros, e eu fiquei guardando coisa. A primeira vez que eu assumi um texto que eu escrevi, o primeiro assim que eu. Não, não foi o primeiro, foi o Qual foi segundo. o primeiro, Ana, que você Ah, escreveu, que estou aqui saiu como... pensando qual foi o primeiro. Eu acho que é esse mesmo, o Pé de Tudo mais um pouco.
O Pé de Tudo, quem me deu maior força, me incentivou, foi o Sérgio Alves, aquele Sim, maluco. querido. Ele teve a coragem de publicar um livro, esse livro meu, que não tem pé nem cabeça, não tem história, e eu brinco com o ritmo e com o som das palavras. Então, ele não conta história nenhuma, mas ele tem um ritmo assim fantástico e tal. E eu escrevi aquilo, menina. Eu pensava que quando eu fosse escrever um livro para eu ilustrar meu, eu ia escrever um pouco, anotar umas imagens, escrever mais outro pouco, fazer mais outra imagem. Menina, eu fico tão apaixonado com o ato de escrever que eu nem lembro que esse livro vai ser ilustrado. Aí tá, eu fiz aquele texto, sem história, sem pé nem cabeça. Quando eu fui pegar ele para ilustrar, parece que eu recebi ele de uma editora e foi outra pessoa que escreveu. Eu falei, putz, eu fiz uma armadilha para ilustradora. Como que eu vou ilustrar esse negócio? Não tem jeito de ilustrar isso. Aí eu precisava de um personagem de ligação e resolvi botar um perna de pau que passa pelas palavras do livro todo. E esse perna de pau, o único que eu conheci e amo pessoalmente na minha vida, quem é? Léo Léo Ladeira. Ladeira. Que Grande legal. escritor, ilustrador, criador, palhaço, tudo, né? E aí ele me mandou uma foto dele com um chapéu, eu lasquei o Léo Ladeira lá. Mas assim, o processo de escrever, eu acho ele tão apaixonante que eu juro para você que eu não penso em nada de imagem quando eu Que escrevo. legal. É muito engraçado. E sempre na hora de ilustrar, e agora? Como é que eu vou Você fazer? mesma se pega nas armadilhas que você própria criou e nem tinha Eu pensado tenho como é muita que isso ia vontade de, resolver. eu tenho muita vontade de alguém de algum outra pessoa ilustrar comigo, por exemplo. Um Você livro. escreve e alguém ilustra. Mas no mesmo livro ela escreve, eu ilustro também. Ah, tá, entendi. Essa outra Legal, pessoa, entendeu? legal. Eu já falei muito com o Sérgio nesse projeto, era para a gente já ter feito isso há muito tempo, mas entra crise editorial, pandemia, nós nunca É, fizemos. enfim. E eu ainda Mas falei para vai o Sérgio, eu fazer. quero escolher quem vai ilustrar, quem parece comigo. Ele falou, não, senhora, eu que sou editora, eu te sei. Eu falei, pô, E eu aí queria já era, né, sentir. filha? Porque aí nesse Não, ponto, eu, Sérgio. eu queria sentir o que o autor sente quando ele escreveu um negócio, de repente aquele negócio volta cheio de imagem. Eu queria descobrir o que a pessoa sente. Eu, que sou ilustradora, no mínimo eu vou imaginar o que vai vir, não vai vir nada daquilo, né? Aham, com Ainda certeza, vou fazer essa Ana. experiência, ainda vou. Ó, Denise está falando aqui que ela quer. E o Fê está dizendo. Ai, Amo o querido, trabalho. que live Ô, vamos fazer uma maravilhosa. coleção, todo mundo, cada um borna do outro. Eu, Ia ser. Denise, quem mais podia topar isso? Mariana Massarani, que eu adoro o senso de humor do trabalho da Mariana. Assim, a gente podia fazer uma coisa Aham. divertida. Né? E se Isso é não muito conseguir legal, né, publicar, a Ana? gente faz. Aqui, você também tem uma coleção sua, ou não sei se é um livro, que você ilustrou com desenho assim, bem infantil. Como é que é mesmo? Sim, é a coleção Então, Quatro Elementos e depois a coleção Brincadeira de Criança. Porque eu então, a queria gente que podia fazer isso, tivesse, a gente podia fazer isso. Eu escrevo, você ilustra, você escreve, eu ilustro. né? Porque eu queria que tivesse cara de desenho de criança e a Sim, e estética da ficou mesmo, infância, ficou muito né? linda. E eu fiz de brincadeira, né? E foi aí que eu fui para Belo Horizonte e mostrei para Zélia na dimensão. E eu me lembro Foi. como se fosse hoje, quando ela baixou a última, eram 60 ilustrações, né? Porque cada livro tinha 15 para que serve a água, a terra, o fogo e o ar. Né? Porque eu não podia chegar numa editora, para que serve a água? Ah, para tomar banho, para beber. Ah, tá, e É, daí? Eu é. queria mostrar aquilo para o leitor bem pequenininho, né? Ali para aquele pré-leitor ali da educação infantil. E aí eu brinquei de ilustrar e fui. Quando ela baixou a última ilustração, ela falou: "Posso pegar o contrato para você assinar?" Eu falei, levei até um susto, né? Falei, não estava acostumada com isso, né? Foi o É, contrato mais rápido que eu assinei na vida, né? E foi bárbaro fazer aquilo, né? Mas assim, eu não me considero, o Rubem está falando que ele tem, não me considero uma ilustradora de forma alguma. É uma brincadeira. mas dá para a gente fazer essa brincadeira. A gente, eu tinha muita vontade de fazer uma coleção assim. Em cada livro, eu com mais outra pessoa, um interferindo no do outro. Porque essa experiência de ver um texto que eu escrevi
cheio de imagem, né? Outro vestir roupa nele, que sempre sou eu que faço isso. Eu tenho Adorei essa vontade, imagem, outro vestir roupa nele. Adorei isso, Ana. eu vivo Vou usar. vestindo roupa no texto dos outros. Então eu tinha muita vontade, assim, de fazer isso. Quem sabe, né? Uma hora a gente acaba Ah, fazendo. não, quem sabe, vai saber, né? Eu sempre digo, vai saber, né? Vai saber o que que vem por aí, né? E a Pois gente já é. está mais do que na hora da gente fazer livro de novo, né? Porque há muito tempo que a gente não faz livros juntas, né? Então Nossa, tem o quê? Desde os temos 20 que. anos. 20 anos que nós não fazemos livro junto. É verdade, Não é? verdade. Porque foi a coleção Todo Mundo Tem, e depois a coleção a gente pode, a gente não pode, né? Exatamente. E eu, Ó, depois que mudei para cá também, eu parei. Fui muito pouco em bienais, essas coisas. Fui naquela vez lá em Paraty e tal. Andei em umas bienais do Rio e tudo. Mas depois começou a ficar difícil, cara. Fica muito caro a gente sair ah, assim. sim, E aí eu fui arrumar um monte de cachorro, um monte de planta. Aí para eu sair de casa eu tenho que arranjar alguém que venha dormir aqui, porque imagina, eu sempre fui home office aqui, né? Lá em BH também, quase é. sempre. As cachorras ficam, ó, tá tudo em volta aqui, fica tudo em volta de mim. Imagina, se eu saio, fico uma Não, semana fora, elas ficam malucas, entendeu? Tem que vir alguém e ficar aqui. Não pode ser sim, alguém vir dar comida uma vez por dia, entendeu? sim, com Eu, certeza. eu sou uma mãe muito dedicada, mãe de cachorro muito dedicada. Quem diria, né, Raquel? Quem Pois é, diria? quem diria? Eu nunca tinha Quem tido cachorro, diria? né? Que Pois é. legal. Mas eu queria que você contasse um pouco, Ana, porque eu acho que assim, uma turma, né, que está hoje chegando no mercado não tem ideia, né? Não tem ideia do que os ilustradores passaram, né, no início ali, E né? Não tem continua ideia. passando, diga-se de passagem. É verdade. A gente agora deu uma tombada aí, mas não há mal que dure para sempre, né? Vamos ter resistência, que isso, essa coisa toda aí vai passar, né? Mas eu acho que Uhum, assim, as pessoas não têm ideia, né, do que a tua geração lutou para ter um nome na capa, para ter um uhum, contrato, para o uhum, ilustrador ter um contrato de livro, para o ilustrador brigar na hora de uma venda governamental para ter direito autoral. Porque antes o uhum. ilustrador entregava as artes e era ad eterno. Você nunca mais, né, tinha Ou, domínio sobre sabe esses aquilo. programas do governo, tipo PNBL, que vende mais de 100 mil Sim, livros e a pessoa entra na bolada? Na época, antes do governo do Lula, na época de Fernando Henrique, era a não, coleção Literatura em Minha Casa. eles não exigiam autorização do ilustrador quando eles escolhiam um livro. Então, o autor do livro, do texto, ganhava e o ilustrador, ó, nem tchum, entendeu? Aí, vê se a gente, depois de tanto tempo, precisa de 100 mil livros da gente só para, como é que fala? Só pela honra de Divulgar ter seu mil. trabalho, né? Qual que é, né, cara? Então, depois, e eu acho que a Elija até andou participando dessas reuniões, não teve alguma Sim, entidade? teve sim. Depois, quando o A Lula Graça Lima entrou, foi muito pioneira nisso teve essas também. coisas e tal, e aí foi preciso, né? Eles começaram a exigir a autorização do ilustrador e, consequentemente, o pagamento de direito autoral do ilustrador. No começo, teve muito ilustrador que cedia sem cobrar. Eu já recebi, depois que eu já morava aqui em Trancoso, eu já recebi proposta de editora assim: o livro que você ilustrou de fulano de tal foi aprovado no PNBE, nós precisamos de uma autorização sua, uma sessão de direito e tal. A hora que chega o negócio pelo e-mail, não fala de valor, não. Eu falei, ué, Né? mas é de graça que eu vou autorizar? Não vou, não. Não, exatamente. Sabe? É o seu Nossa, trabalho. Se o livro nossa. foi escolhido, ele foi escolhido pelo conjunto da obra e não por Não, e uma pega única um livro coisa. infantil com o melhor texto do mundo, sem desvalorizar texto nenhum, e faz ele sem ilustração e vê se entra. Nem no PNBL não entra um livro sem ilustração. E tem que ser boa, ou seja, essas coisas foram melhorando. Sim, Mas eu gostaria muito de, fazer uma referência aqui, que é o seguinte: até hoje, nesses 40 anos de ilustradeira, sabe quantos contratos eu recebi para assinar sem ter que discutir alguma coisa muito ruim nele? nenhum. Dois. Dois. Dois.
e esses dois são recentes. Olha, tem uma velha cláusula que todos os contratos têm. Já aconteceu de eu ligar para a editora e falar, pô, mas isso aqui não usa mais, ninguém assina mais isso. Ah, desculpa, foi o contrato padrão para você, a gente tem outro, que ou seja, é o golpe de João sem braço, se você assinar, beleza. Então, aquela velha cláusula que fala assim, você autoriza aquelas suas ilustrações para entrar num livro tal, para uma tiragem tal, não sei o quê. Aí depois vem aquela cláusula assim, a editora fica autorizada a usar as ilustrações para qualquer fim, para fazer Sim. animação, para vender ilustração, para fazer tudo, e o ilustrador nunca mais vai ter que receber. Pô, isso, já assinei muitos contratos assim. Eu imagino que eu já ilustrei quase 200 livros, que eu já perdi a conta. E Uhum. no começo nem contrato não tinha, lá no começo, Sim, imagina. Tinha nem né? nome na capa, Ana. Oh, você sabe o que, que eu escutei? Essa é emblemática. Em 1980, no princípio, não, 81, princípio de 81, eu entrei num concurso do Instituto Nacional do Livro, que um ano distribuía, um ano era concurso de texto, no outro ano o texto que ganhava ia para concurso de Ah, tá, ilustração, eu lembro e disso. na época eles tinham um contrato com a Codecri, que era a editora do Pasquim, que a Codecri, que era do Milor, etc. A Codecri publicava esses livros. Então, um ano ganhava o texto, no outro ano esse texto era ilustrado, quem ganhasse tal. Eu levei o maior susto, ganhei, com metade de quase nada da Eliane Ganem, em Sim. 81. Foi aquele susto, aquela coisa maravilhosa e tal. Só que a Codecri sumiu com os originais lá dentro, e se não fosse Eliane Ganem entrar lá, que ela conhecia todo mundo, e falar, eu vou procurar, e achou as artes enfiadas num Oh, negócio lá qualquer, não sei se Eliane lembra disso, e aí que foi se tratar 2 anos, hein, que ele ficou não, não sumido lá. lembrava dessa história, não, Ana. Acho que eu nem Então, sabia dessa história. pois é, então, aí começamos a conversar sobre isso. E eu, assim, muito iniciante, nunca tinha ido ao Rio de Janeiro a negócios, a trabalho, nem nada. Então tive que ir lá para poder assinar um contrato com a Codecri. Sabe o que, que eu escutei de um cara que eu esqueci o nome dele, que era o editor na época? Ele, oi, tudo bem, tudo bem? Eu tinha até comprado roupa nova para ir, para não fazer feio. Bonitaça, né? Aí ele estava escrevendo, continuou escrevendo, falou assim: ah, aqui o contrato. Pode assinar. Aí eu falei, peraí, mas eu quero ler. Não, não precisa de ler, não. Você é só ilustradora do livro. Você é só ilustradora, né? Só, Olha você é isso. apenas. Ele falou, a palavra que ele usou foi apenas. Cara, isso foi a mesma coisa de me dar um tapa na cara, Com porque, certeza. putz, eu tinha ganho a ilustração, o concurso nacional de ilustração com aquilo. E o cara nem olha para minha cara, não, você é apenas ilustrador. Por quê? Porque eles pegavam o contrato que tinha com o autor do texto e adaptava, mudava o nome da gente, tudo, tirava tudo que falava de direito autoral e a Sim, e gente tinha que colocava. assinar. Aí eu falei, não, com toda a minha inexperiência e timidez, eu falei assim, eu sinto muito, mas eu não vou assinar aqui não. Eu vou levar para Belo Horizonte e mostrar para o meu advogado, que na época era O o Hildebrando. o Hildebrando, que batalhava com a gente um modelo de contrato, a gente tinha umas reuniões com ele, Marlete ia, Edna, esqueci quem mais. Então, ele falou isso. Nunca mais eu esqueci. Agora, sabe qual que é melhor? Muitos anos depois, ele era da Ciranda de Livro, esse cara. E 2 livros meus, da Miguelinho, foram para a Ciranda de Livro. Aí eu fiquei eu fui apresentada a ele na Bienal de São Paulo. E ele não lembrava de mim, lógico, né? Oi, tudo Sim. bem? Tá, me tratou super bem. Aí eu já tinha mais livros publicados e tal. E eu tinha que ir ao Rio para ver não sei o quê de outra editora. Não, passa lá na editora que eu estou trabalhando. Acho que ele estava na Rio Gráfica na época, sei lá. Passa lá, não sei o quê. E aí passei, e ele me tratando muito bem, puxando o saco, e porque seu trabalho, blá, blá. De repente eu falei assim, você não está lembrando de mim não, né? Sua cara, Ana. Cara, mas foi tão engraçado, porque a essa altura a gente já estava sentado no lugar tomando um chopp, porque já estava na hora de eu pegar o táxi para o aeroporto. Aí
ele foi tomando chopp, olha que ele foi ficando assim mais alegrinho. Você está lembrando de mim, não, né? Ele falou assim, ah, lá de São Paulo? Não, antes. Aí eu lembrei essa história, gente, esse cara ficou tão sem graça. Eu falei, gente, como é que as coisas dão a volta? Antes eu era apenas Sim. ilustradora, agora eu já estou interessando para ilustrar livro para ele. Mas assim, foi uma vingança tão maligna, Não, tão na legal, verdade porque, você não foi nem uma vingança, né, Ana? Você só não, vingança que eu refrescou a falo, entre memória dele, aspas. né? Refresquei a Você... memória dele, mas ele ficou muito sem graça, Ah, mas porque é para ficar mesmo, né? estava sem fazendo altos para. Claro que eu não fiz nenhum livro para ele mais depois, nem nada, E né? eu acho assim uma coisa que é muito legal, que eu me lembro muito, né, na década de 90, quando eu ia para BH, que você ainda estava morando lá, e eu praticamente ia um mês sim, um mês não, É, né, você ia. ficar em BH lá contigo. Eu me lembro muito que vocês, aí eu já me lembro que Marilda já estava ilustrando, né, todo mundo, já estava ali um fervo já grande, né? Vocês tinham uma tabela de pagamento para ilustração. Te É, a lembra gente chegou a disso? fazer isso, a gente já chegou. E Teve funcionou devendo que durante ajudou muito a gente, tempo. funcionou. Ela servia como referência e servia para o pessoal aí do Rio também, porque era assim: editora do Rio pagava X, editora de Belo Horizonte queria pagar X e menos 20%. Mas por quê? Ah, não, porque aqui é Minas Gerais. Lá a editora é de São Paulo. São Paulo é maior. São Paulo. Eles faziam o mesmo número de livros. Se um Sim, fazia 3.000 livros de tiragem, o de cá também. Mas Belo, não, mas aqui é diferente. Aqui o mercado é outro, não sei o quê. Então a gente chegou a conseguir fazer essa tabela que a gente trocou entre o pessoal do Rio e de São Paulo e funcionou há muito tempo. né, eu acho que isso, vocês foram muito pioneiros nisso, porque se hoje, né, mesmo que o mercado hoje esteja esquisito, estranho, enfim, por todas essas questões que não vale nem a pena a gente É, entrar nessa tristeza toda, né, assim, né, mas vai passar, né? Eu acho que vocês trouxeram um profissionalismo, vocês profissionalizaram muito a questão, o trabalho do ilustrador no livro para criança, né? Assim como a foi mesmo. geração da Ana Maria, da Ruth, né? A Ana Maria Machado, a Ruth É, Rocha, que profissionalizaram o escritor, né? Com contratos, direito autoral, contratos honestos, né? A tua geração profissionalizou muito o trabalho do ilustrador nesse sentido do reconhecimento do ilustrador, é. Olha, eu né? já saí de Belo Horizonte de ônibus, passava a noite inteira, quando tinha aquelas reuniões que a gente estava começando a montar a Elige, né, a associação, Sim. aí eu ia direto lá para a Fundação do Livro, encontrava, tinha o Ivan na época, a Graça Ah, Lima. isso nem era Elige, não. Se Ainda não, você. ainda a gente estava Não, falando sobre era a tabela. IRGE. Te lembra da IRGE? Aí, A IRGE, que o aí, Ivan, era Ivan e Marcelo, Ivan e que eles. Marcelo, Graça Lima, Graça eu, Lima, e quem era a mais? ilustração O que Roger começou aqui também, o no. Roger Não, também. ainda não, acho que ainda Não, o não. Roger foi depois, né? Não, isso foi nos anos 80, Ana. Foi, foi nos anos 80. Eu trabalhava na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, deve ter sido 87, tá? Eu trabalhava, eu era estagiária do Luiz Raul Machado, né? Tinha recém feito 21 anos ali naquele momento, era a fedelha, né? E eu me lembro de Ivan e Marcelo reunidos, eu, Beth, Serra, Ivan e Bete Marcelo, Serra. né? A gente, eu ali, né, ajudando a ver tudo, né, como uma estagiária, não sei o quê. E eles discutindo essa questão do ilustrador. Eu me lembro que a gente organizou um seminário no Museu de Belas Artes, que a Faiga Ostrover foi nossa convidada. Lembro, nossa, oh, gente, saudade de encontrar todo mundo, viu? Não é? Uhum. Mas Muito. hoje está tão cada um no próprio, cuidando do seu próprio umbigo, porque também se não cuidar, explode. Não é? Deixa eu ver. O negócio está muito complicado, né? Eu, assim, esse tempo todo, desde 2015, 16, o mercado foi ficando ruim, eu não parei um dia de trabalhar, cara. Eu tô com 3 ou 4 livros prontinhos para entrar na gráfica, agora que a coisa está começando a abrir, eu já estou mandando para aqui e para ali, já tive uns retornos. E eu também fui aprender a fazer animação, Olha que né? legal isso. Aí foi em 2018, eu fiquei alguns meses tendo aula de 10 à meia-noite aqui via Skype com o Marco Alemar lá de Salvador, que é feríssimo. E aí eu aprendi, animei o Cajaré inteiro,
Fala para só para o pessoal. fazer. Cajaré é um livro da Ana, de autoria, texto de iluscritura, né? Total. Ela escreveu o Cajaré. E o E eu ovo fiz o também, né, Ana? aplicativo dele. Agora, o Sim, ovo, você sabe que esses livros, a editora faliu, fechou, vendeu, não me pagou, e tem um conheço. resto de livro no estoque que eu vou tentar reaver. O Cajaré eu consegui reaver 100 livros. E o ovo está lá, mas eu quero ver se eu consigo reimprimir. E eu acho o seguinte, agora eu acho que o mundo vai ficar muito online. Literatura infantil também, com essa história de menina tendo aula online, eu acho que assim, a hora que não tiver nenhuma editora fazer, eu vou começar a desovar na internet, entendeu? Fazer audiovisuais mesmo, interessantes, Sim, com trilha, com tudo, e com animação, porque a gente mesmo publica, a gente mesmo posta, né, e tal. sim. Acho E o que Cajaré, o aplicativo, ele está ainda aí uai, o disponível para as aplicativo, minha pessoas? filha, olha só, o aplicativo tem ele na Google e na Apple. Ele Tá. custa R$ 7,90 ou coisa parecida. Vendeu 20 É que essa até cultura hoje. de que tudo tem que ser de Não, graça, né? sabe por quê? É porque durante o tempo que eu estava preparando ele e tal, a gente contratou uma empresa de marketing online que programava tudo que a gente ia postar. Foi fono, criou maior expectativa e tudo. Quando ele foi lançado, acabou o dinheiro para fazer marketing, entendeu? E Eita. aí eu não tive Ah, como mas pagar, agora, continuar Ana, de pagando. repente você pode começar a fazer isso você própria aqui, pelo Instagram, né? Pois Facebook, é, você mas eu, própria. eu, eu tô com uns projetos aí que ainda não pode falar, porque não tem nada amarrado ainda, que inclui o O Cajaré. Cajaré. Aí, na hora Legal. que ele incluir nesse outro projeto, que é um projeto de animações curtas, que está indo muito de vento em popa, acho que vai rolar, aí ele vai, aí eu posso, eu tô Ah, deixando ele legal. stand-by lá, que aí eu posso, inclusive eu posso, como é que fala isso? Deixar ele de graça lá. Né? Na hora Enfim. que ele, na hora que ele começar a funcionar nesse outro projeto que eu estou fazendo. Esse posso contar ainda não. Ah, não, então não conto, ó. A Berenice está perguntando se a gente tem livro traduzido, né? Você tem, Ana, alguma coisa tua que foi Traduzido? traduzida? Não, eu sou afim de publicar fora do Brasil, viu? É a Berenice, minha advogada? Não sei, Qual a Berenice? Berenice Sofietti. Porque aqui não está aparecendo para mim. A Berenice é gente muito fina. Eu conheci ela essa semana e já viramos amigo de infância. Ela, ela vai trabalhar assim, vai me assessorar nessa parte de contrato e tal e coisa. Uhum. Ela mora em Milão, deve ser por isso que ela está perguntando. Ah, Ela tá. trabalha lá e Eu tal. tenho um livro que saiu agora, saiu. Ai, agora eu não sei se foi no finzinho do ano passado ou se já foi esse ano, estou um pouco perdida no tempo. Que é um livro da editora do Brasil, ou em algum lugar do mundo, que ele saiu agora na Argentina. Ah, que E eu legal. tenho um livro que ele saiu primeiro na Itália, mas numa editora que foi um projeto em Bolonha, de uma reunião que eu tive, que é uma editora que trabalha com ensino de línguas. Então, o livro, apesar dele sair para uma editora italiana, o livro é em inglês. Então, primeiro ele foi publicado lá em inglês e depois é que ele veio para o Brasil e foi Que publicado em legal. português, Que né? legal. Eu Então, sou a fim de fazer alguma coisa fora. Eu tenho aquele livro, Voo Livro, que foi um desses que eu fiz nesses últimos anos. Ele é sem texto. E cada página dele dá uma animação de 30 segundos no mínimo. Eu estou animando ele devagar, porque aquele se eu de não capa for azul, não de capa aquele de capa dura, azul. legal. Não, não é dura, não. Aquele de capa Não? dura é o Imágicas. Ah, Capa é dura, verdade, é o Imágicas. o Lembrei. Imágicas foi comemorando 25 anos de trabalho, né? Mas esse Voo Livro, eu cheguei a fazer ele, um contratinho com a editora que eu conheci pela internet para vender apenas no marketplace, né? Você pede, super Entendi. tudo on demand. Mas aí o cara sumiu, ainda bem que eu não assinei o contrato que ele me mandou, então não tem nenhum contrato com ele. Mas Ah, sumiu, que nunca bom. mais consegui falar É. com ele, não acertou nada e o livro não existe mais. Então, Eu tenho uma história muito engraçada. Não hum, sei que ano foi. Um belo dia eu recebo um e-mail assim, oferta Bulgária.
Eu já ia deletar, achando que a oferta era alguma coisa de propaganda. Ah, Aí, na hora que eu fui deletar o e-mail, eu vi que não, tinha um texto ali, num português muito, né, assim, rudimentar, e era uhum. de uma editora da Bulgária que queria publicar 2 livros meus, o Que Sempre por legal! Perto e o Para Onde Vão os Dias que Passam. E aí foi tão interessante, porque eu assinei um contrato em búlgaro e em português. Mas eu não faço a menor ideia Não do faz a menor ideia se a tradução corresponde, né? né? Mas enfim, era um contrato honestíssimo. Eles me Uhum. pagaram por uma edição completa, né? Mandaram Aham. dinheiro, recebi, tudo E eles se bonitinho descobriram na internet, já é nessa era pela moderna da internet, porque essa moça, ela falava português, ela estudava internet. português, ela era apaixonada pela língua portuguesa, né? Então ela que intermediou tudo. Ela que Hum, escreveu o contrato e tudo, né? sim. E nunca mais eu vi essa editora. Eu nunca vi os livros. Eu não faço ideia do que aconteceu. Parece uma coisa meio surreal. Alguém deve lá em cima Uai, deve ter falado assim, Pede para Berenice né? garimpar isso lá para Não, já, você. olha, em Frankfurt, eu rodei a feira de Frankfurt atrás dessa editora. Eu rodei, já joguei na Será que internet, eles não tudo. imprimiram, te pagaram e não imprimiram? Sim. Uhum. Que Enfim, doido. que É, doido, já vi né? imprimir e não pagar, mas pagar e não imprimir Pagar. ainda não. Não, acho que deve ter falado assim: opa, ela está precisando de dinheiro, vamos mandar lá um dinheiro para ela. E foi abduzido o negócio, assim. Uma Pois das é. histórias mais engraçadas, né? Mas, Ih, tá Ana, faltando. A gente tá, tem 1 hora só, não é? agora até que o Instagram, acho que ele não faz a live cair, não, mas acho que 1 hora é um tempo legal, né, da gente estar aqui, deixa um gostinho de quero mais. Tiago está Pois é. dizendo aqui, ó, que o Imágicas é demais. Também acho, Tiago. E não, Berenice, não tem o livro em Tiago é italiano, só em suspeito, porque ele inglês. é meu sobrinho. Quer dizer, não sei se é o Tiago meu sobrinho ou se é o Tiago meu primo. Né? É Tiago Tiago Peixoto, Peixoto? professor. Ah, meu primo, meu É. primo. Eu Professor de mando história da depois, escola de Berenice, infância. eu te mando direitinho o nome da editora. Então, Ana, Tá. nossa, muito obrigada. Foi bom, Coisa eu que boa. agradeço, menino. Me descabaçou, nunca tinha feito uma live. Tá vendo? Ó, é a Essa segunda altura da pessoa. vida. Segunda O quê? pessoa. A Márcia Leite, que é Ah, editora da Pulo do Gato, escritora, ela também nunca tinha feito live, fez a primeira comigo ano passado, né? uhum. Agora Ah, você, tá mas se vendo? fosse eu sozinha, eu não fazia, não. Se eu É. chegasse aqui e tivesse que arrumar os assuntos todos e falar, você puxa que eu vou, mas assim, esse negócio de live sozinha, você já fez alguma sozinha? Já fiz, já fiz. Ah, Já eu fiz fico, outro duas. dia, outro No dia eu tava começo eu vendo. fiz as duas sozinha. É Aí mesmo? depois eu Ah, eu achei que acho que ganhava uma agilidade, né? Num uhum, bate-papo. Então eu comecei a fazer lives temáticas, né? uhum. Aí depois Aqui, eu parei, eu fiz uns 3 meses ano passado. Aí eu é parei, mesmo? aí eu voltei esse ano com essa história de fazer essa coisa dos bastidores das histórias, né? Aham. Olha, eu estava vendo outro dia uma live da TT Espíndola, muito tempo que eu não via, vi ela outro dia no Arte 1. Falei, gente, essa mulher tem uma coisa muito doida na vocalização dela e tal. Aí fui ver uma live dela, estava gravada no YouTube. Aí eu fiquei pensando que com a gente podia ser a mesma coisa, porque a pessoa, quando é para os músicos, é pior, né? Você toca, 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 a hora que você acaba, É, silêncio absoluto. Ela fica, sabe, todos esses que eu vejo fazer live, tem essa coisa, essas lives caseiras, que a pessoa está na é. casa dela, aí toca, e ela que tem aquela voz assim aguda e tal, tá, faz uma barulhada depois. Silêncio. Novos tempos, novos É, tempos. pois é. Né? O Fê está dizendo aqui, gratidão, que ele adorou a live das Anas. Ah, Né? que ótimo. Fê, qualquer dia a gente tem que fazer um livro, Fê. Ô, Fê, Né? vamos Temos fazer que... um livro, hein? Eu escrevo, você ilustra, você escreve, eu ilustro. Aqui eu Eu, escrevo, você, ele Ana ilustra. Cláudia, Denise. A gente faz uma coleção. Como é que vai chamar a Né? coleção? Aí eu já Os adoro Notáveis. coleção, né? Coleção é com a Os gente mesmo, né, Notáveis. Ana? Hã? O que, que é? Coleção é com a gente mesmo, É com a né? gente mesmo. Ai, É ai. isso. Mas valeu demais, Ana Cláudia. Obrigada, Então tá, menina. Foi bom queridona. E semana que demais. vem vai ser Passou uma live um rápido. pouquinho diferente, porque vai ser junto com a Marília Pirillo, que ilustrou a Turma da Vila. Mas a Hum. Lisa fez as músicas para os livros. Então a gente vai estar aqui, né, nesse espaço,
Eu, a Marília aí do outro lado, e depois a Lisa vai entrar para tocar as músicas para o pessoal. Hum. Não todas, né? Mas umas duas ou três para apresentar para o Ah, vai pessoal ficar as mais músicas. animado com música. É, Que né? dia vai ser quinta? Quinta que vem, vai ser quinta Ah, que vem, com sempre a a Marília quinta, né? Perillo. É sempre a quinta, vai ser com a Tá, Marília e com a Lisa. Mas aí eu vou tá, divulgar depois, pode deixar. tá. Então, ó, queridona, Legal. beijo, beijo para todo mundo que Beijo estava aqui com a também, beijo gente. para todo mundo que ficou aí Obrigada, não é? escutando. É, Então tá, minha querida, tá. se cuida bem, viu? Que, Vacinadamente, mesmo é, assim, se estou aqui cuidando, isso aí. coladinha. É. Isso aí. Então tá, Beijo, beijo. beijo. Tchau. Tchau.